Pronto! Buonasera a tutti! Pessoal, muito boa noite. Estamos aqui de novo para a segunda live, a segunda live do Comites Paraná e Santa Caterina. Hoje, com a participação do nosso colega, conselheiro, ex-presidente Walter Petrucciello, que vai se apresentar daqui a pouco. O nosso amigo Gerson Berti, de Santa Catarina, que também vai se apresentar. Está in attesa della cittadinanza ancora, né, Berti? Ainda não tem cidadania, mas está. E falará bastante aqui a respeito de energias renováveis, do futuro, o que nos espera aí em termos de empreendedorismo e tudo mais. Mezzogiorno, buonasera, Florianópolis, como é que está aí? O novo consultor da Regione Campania, Napoli, mille colori. Mais terrone que nunca. Muito bem-vindos a todos, mais uma vez obrigado a quem nos acompanha. A ideia é levar um pouco das informações que nós temos como membros do Comites do Paraná e Santa Catarina, e eu tenho a grata satisfação de dizer que recebi muitos contatos essa semana de outros conselheiros do Comites de todo o Brasil, pedindo também para que, na medida do possível, que nós estendêssemos essa iniciativa para os demais outros comités, né, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, e estamos estudando. E também hoje, nos últimos 3 dias, a gente tem conversado bastante com o Lanzi, que é o presidente do Intercomites, que dos comités, o Walter conhece muito melhor do que eu, de tempo que é presidente, né, Walter? Ele tem como se fosse uma federação dos comités, que é o Intercomites, e o presidente do momento é o nosso amigo André Lanzi, do Rio de Janeiro, que começou este ano um novo projeto, que é Brasília Web Radio. Então, inclusive, nós fizemos uma parceria para tentar fazer com um projeto cultural aí, porque para ajudar, mas infelizmente a pandemia veio e nos trouxe dificuldades com relação a isso. Mas mi fermo qui, adesso vi presento i nostri ospiti e fra poco ci sarà anche l'onorevole Riccardo Merlo, che ha chiesto 2 minuti per fare un giretto, torna per darci il suo saluto e speriamo che torni subito, perché così possiamo cominciare il nostro dibattito di oggi. Então, apresento vocês, Walter Antonio Petrucciello. Buonasera, tutto bene? Buonasera Presidente Molossi, buonasera caro Berti, mezzogiorno, il caro senatore Merlo che non c'è ancora, però arriva. È veramente un grandissimo piacere partecipare in diretta con tutta questa collettività e tutti gli interessati nella nostra live. Vediamo se possiamo essere utili di qualche forma e raggiungere l'obiettivo che sicuramente si è proposto il Presidente Molossi di farlo in questa serata. È un grande piacere veramente, principalmente rivedere persone che non conosco personalmente, rivedere nel senso o di vedere come Berti, rivedere Mezzogiorno, sempre brutto però sempre simpatico. Ottimo. Berti, sua vez agora. Buonasera Molossi, buonasera a tutti, è un piacere anche a me estar com vocês esta noite, esta serata, para falar um pouco sobre energias renováveis aqui em Santa Catarina e de uma maneira em especial aqui na região sul. E espero poder contribuir com o debate, e é uma satisfação estar na presença ilustre sua, Molossi, que hoje tem a primeira oportunidade de conhecer e conversar, Walter Petrucciello, que já fez a tradução da documentação da minha família, e o Diego, amigo de sempre. Eu passo a palavra a você porque acaba de entrar o senador Riccardo Merlo. Eccolo. Buonasera, presidente, amico, onorevole, sottosegretario, senatore, tutto. E con la barba da fare, si vede. Buonasera Riccardo, benvenuto. No, buonasera, buonanotte qui che sono quasi le 23:40.
Ecco, allora faccio il giro di saluti. Mezzogiorno fai dai il tuo buonasera, dopo cominciamo subito perché Riccardo ha poco tempo, così ne approfittiamo bene il tempo che ci mette a disposizione. Dai, buonasera, Mezzogiorno. Bentornati, grazie Molossi dell'invito, Berti un amico, Petruzzello un amico, anche Riccardo Merlo ci siamo già visti tante volte, ci sta dando sempre il supporto riguardo alle nostre discussioni qua, piacere parlare con voi, però passo la parola perché è già tardi anche a Roma al nostro senatore e sottosegretario della Farnesina. E solo aspetta un attimo che faccio anche i saluti perché so che c'è gente che ci accompagna dall'Italia, allora dobbiamo capire che se noi facciamo prima delle nostre 18 è troppo presto e se le facciamo dopo è troppo tardi, allora l'orario è quello, 18:30 per noi, 23:30 in Italia, così mezz'ora almeno ce l'abbiamo, no Riccardo? Va bene? Fai tu già la tua prima impressione della situazione generale e parliamo di che? Di pandemia, di quello che si sta facendo, che si può fare, dai, rete consolare specialmente, che è l'argomento che interessa a Dio di tutto. Vi racconto un po' la questione della pandemia qui e poi fatemi le domande, immagino che volete sapere alcune questioni del consolato lì a Vittoria e altre cose. Sì. Qua dal punto di vista della pandemia le cose stanno migliorando molto. Oggi sono stati meno di 200 casi, a Roma non arrivano a 20, 18, ci sono quasi 10 regioni che praticamente sono a zero, quindi tranne la Lombardia che fa un po' più di fatica per tornare alla normalità, le altre regioni praticamente stanno andando molto bene, la vita è tornata alla normalità con tutte le misure che abbiamo preso, le distanze, il tapabocca, tutte le cose che ci sono. Oggi si può andare a un ristorante a mangiare tranquillamente in Italia, ancora le scuole riapriranno a settembre, però dopo aver vissuto una situazione molto complicata con 35.000, quasi 34.000 morti, speriamo che non ci siano di più, diciamo che il risultato delle politiche sanitarie ci sono. Oltre a questo si stanno cominciando a aprire le frontiere per l'Europa. Noi pensiamo che il 15 giugno, alla fine di questo mese, già ci saranno tutte le frontiere europee dell'Unione Europea aperte, anche per chi vuole fare vacanza di un paese all'altro, che si vuole spostare per lavoro, quindi speriamo bene. Si parla di una possibile seconda ondata di questo virus in autunno, però lo mettono come una possibilità non molto probabile, quindi dobbiamo continuare a fare le cose con molta precauzione, però l'Italia sta cominciando a uscire da una situazione, perché è stato il primo paese praticamente di Occidente, direi io, che ha cominciato a avere questa pandemia così fortemente, ma adesso addirittura anche la Gran Bretagna sta migliorando abbastanza, quindi speriamo che fra un mese le cose ancora già siano vicine a zero. Soprattutto la grande preoccupazione adesso è gli Stati Uniti e anche l'America Latina, no? Che stiamo preoccupati. Parlando di America Latina, Riccardo, come vedi tu la situazione, per esempio, non so, che tu accompagni perché è tuo compito, come vedi la situazione in Brasile, Argentina, dove c'è la comunità italiana più la situazione della pandemia, come la vediamo noi qui, è quello che parliamo fra di noi, che
cioè ci sono 3 o 4 paesi dove la situazione è molto complicata, il Cile, l'Ecuador, e poi il Perù e il Brasile. Quindi lì la vediamo molto complicata. E poi l'altra situazione che è un po' strana, che alcuni paesi, come tranne l'Uruguay e il Paraguay, che sono 2 paesi che veramente hanno avuto pochissimi casi, ma altri paesi come la Colombia o come l'Argentina hanno cominciato il lockdown praticamente 80 giorni fa, e continuano con il lockdown perché i casi continuano a aumentare. Io parlo con i nostri di Colombia e anche in Argentina, e sono un po' preoccupati e anche cominciano a avere una sensazione di claustrofobia sociale, perché essere 80 giorni dentro a casa, uscendo pochissimo, il risultato è che i casi aumentano, è preoccupante da quel punto di vista. Non è che abbiano tanti casi come il Brasile o come il Cile o come il Perù, però il problema è il tempo di chiusura, di lockdown, cioè veramente vediamo come evolve la situazione. Bene, allora Riccardo, grazie. Facciamo un giro per, diciamo, con l'impressione degli altri, e dopo vediamo qualche altro argomento che c'è, diciamo, qua nell'ordine del giorno. Berti, com'è la cosa lì a Santa Catarina? Tu che sei del settore dell'impresa, você que cuida dos assuntos dos negócios e representa uma área grande aí das empresas de energia renovável, como é que está a situação? Mi scusi Merlo, ma tu devi capire il portoghese, almeno il 30% lo capisci. Perfettamente. Senz'altro, va bene, dai. Grazie a tutti. Bom, a situação aqui em Santa Catarina, ela parece estar em melhor controle do que nos demais estados da federação. Aparentemente, as medidas prematuras que foram adotadas de restrição a deslocamento, enfim, o isolamento social, surtiram efeito. Eu acho que a população catarinense atendeu o pedido das autoridades, e nós temos hoje 179 mortes apenas aqui no estado de Santa Catarina, enquanto no Brasil nós estamos chegando a 38 mil mortes. Isso é muito, muito expressivo. O nosso contágio, ele está na casa dos 10 mil, né, das pessoas que adquiriram o coronavírus e que contraíram a Covid-19, mas de qualquer sorte, a impressão que se tem é que nós estamos melhor posicionados para atender a população que apresenta os sintomas da doença. A nossa rede hospitalar consegue dar conta do atendimento, e nós não estamos vendo aqui em Santa Catarina situações de colapso, como a gente pôde perceber em alguns estados do Brasil, especialmente no norte. Então, nós estamos... Pois não. Eu disse até na live anterior com o pessoal, tratando desse mesmo argumento, que o sul do Brasil teve vamos dizer assim, uma preocupação um pouco mais séria com relação ao cumprimento do isolamento e tal. Apenas essa constatação é que tanto o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina hoje tem os menores índices, né, de mortes, e até pelo isolamento. Então, apenas está constatado hoje. Por gentileza, Mezzogiorno, falando de você também que andou pela Itália antes da pandemia, conhece bem, tem contatos lá, qual que é o que está certo, o que está errado? Cosa abbiamo fatto di sbagliato o di buono, nel senso di come gestire la pandemia qua? Di sbagliato abbiamo fatto tutto, iniziando dal governo federale. Le cose che abbiamo fatto di giusto hanno fatto i governatori. La cosa di Santa Catarina effettivamente è stato il primo stato in Brasile a fare multa ai disobbedienti della pandemia, durante la pandemia, una specie di lockdown. Non abbiamo mai avuto lockdown effettivo come in Italia, e Florianópolis specialmente è la capitale che ha iniziato a fare più test
di tutto il Brasile, cosa che il Brasile in generale non sta facendo. Paragonando con Curitiba, ad esempio, ho visto un parallelo, se tu vedi che c'è una stabilità dei morti di coronavirus a Curitiba, dall'altra parte di altri problemi polmonari c'è una crescita di 600%, quindi la mancanza di test può anche giustificare questo. Purtroppo è una questione politica, hanno politizzato questo, spero che ancora siamo vicini al picco, ma ci vorrà del tempo. Ma la cosa principale è che le autorità riescono a capire tra di loro e fare diciamo una task force che funzioni tanto come ente federativo, ente degli stati e ente del comune, perché se stiamo qua a fare quello che fa Florianopolis fa per Florianopolis, quello che fa lo Stato per lo Stato, e c'è il presidente che dice che questo non esiste, non so come finiremo, specialmente riguardo, visto che c'è la Farnesina qua rappresentata, noi che siamo cittadini italiani, ma come cittadino brasiliano come saremo visti nel mondo o accettati nel mondo dopo tutto questo. È da vedere. Bene, ottimo. Allora, Walter, tu cosa dici della pandemia? Tu che sei un po'... anche hai un figlio che è consigliere comunale, che diciamo deve prendere decisioni ogni giorno su diciamo, politica. Il fatto è che Curitiba sì, è diciamo, una situazione abbastanza tranquilla, però ho ricevuto 5 minuti fa nel mio WhatsApp giustamente un messaggio di Pierpaolo, che come sapete è capogruppo del governo alla Camera, dove si già manifesta la preoccupazione con la crescita in Curitiba, perché è vero che hanno liberato, non tutto, ma hanno liberato, però la gente non sta prendendo le dovute attenzioni, cioè si vedono il bar pieno di gente, si vedono il raduno che non dovrebbe esserci, e abbiamo paura che Curitiba possa fare un lockdown fra 15 giorni. Oggi sono stati 25 morti a Curitiba, cosa che non succedeva. Abbiamo avuto 200 contagi solo oggi, cosa che non succedeva. È vero che 100 e rotte sono già guarite, però questo preoccupa, perché se noi eravamo in un livello, diciamo così, tranquillo, abbiamo molta paura che la cosa possa crescere in modo esponenziale. Ma perché? E qui vorrei, cioè io non voglio adesso dire qualcosa che qualcuno poi scriverà, ma tu sei di destra, sei Bolsonaro, sei di qua, sei di là. Io non sono molto d'accordo con Mezzogiorno quando lui mette tutta la colpa sul governo centrale. Non possiamo scordarci che c'è stato un decreto emergenza a febbraio del governo federale e i governatori hanno fatto finta di nulla, hanno fatto il carnevale a Rio, hanno fatto il carnevale a San Paolo. Cioè, oggi, e poi il Suprema Corte brasiliana, questo per Riccardo che forse non lo sa, e la Suprema Corte, secondo me, contrariamente a quanto dovrebbe fare, ha deciso che chi comanda sono il governatore. Cioè il governo centrale non può prendere decisioni. Certo, ci sono degli errori fatti dal governo centrale, per l'amor di Dio. No. Anche la frase, un raffreddore, una grippesina, ovviamente non può essere usata. Però dico, non possiamo adesso il problema. Vedi, oggi è stato aperto l'impeachment del governo del Rio, del governatore, ufficialmente aperto oggi l'impeachment, accettato per 69 voti a 0. Cioè, perché? Per corruzione nelle spese di materiale sanitario, il respiratore, eccetera. Oggi la Polizia Federale ha fatto un'azione contro il governatore del Pará. Perché? Per problema di superfatturamento nelle questioni della sanità. San Paolo già sta sotto indagine. Cioè, voglio dire, hanno politicizzato talmente tanto questa malattia, chi per un lato è sbagliato, che lì concordo con Mezzogiorno, che forse non avrebbe preso la dovuta attenzione che la cosa era grave, e chi per l'altro lato si sta approfittando della malattia per mettersi i soldi in tasca. Ecco, e questo è un fattore che non possiamo negare. E quando si parla, e nella stampa italiana io leggo ogni tanto, amici miei scrivono dall'Italia preoccupatissimi,
E Brasile, Madonna mia, è il terzo paese al mondo in numero di morti, ma ogni morte, per l'amor di Dio, non dovrebbe aversi, non dovrebbe esistere. Però non possiamo scordarci che noi siamo il 20° posto al mondo in numeri di morti riguardo alla popolazione. Siamo terzi in numero assoluto, 38.000. Oggi sono morti 1.125 in Brasile. E questa è una tragedia, perché ogni morte è una tragedia. Però noi dobbiamo fare molta attenzione, perché secondo me, e infatti Santa Catarina merita i complimenti, Paraná merita i complimenti, perché non c'è nessuna accusa, anche Rio Grande do Sul mi sembra, non c'è nessuna accusa, sta tranquillo, tutto quello che è stato speso nei dovuti modi, almeno da quello che uno legge, mentre altre regioni con molto più popolazione, con molto più rischio, la cosa ha preso una direzione completamente sbagliata, in tutti i sensi. Prima fai lockdown, poi libera tutto, poi non libera niente, poi arresta la gente in mezzo alla strada. Cioè, secondo me, e lì forse Mezzogiorno ha ragione, perché, ma ripeto, il Supremo Tribunale Federale, la Corte Suprema del paese, ha detto che i governatori sono responsabili degli atti e loro devono fare gli atti, non il governo centrale. E lì forse è mancato un coordinatore generale del Brasile. È un coordinamento forse. Ma si posso dire soltanto una cosa? Un secondo? Un secondo, perché devo approfittare. Un secondo. Perché diciamo l'argomento vuole. Merlo, dirò una volta soltanto e quindi prenditela adesso, perché non te la dirò più. Vorrei stare e avere il presidente dell'Argentina qua. Possiamo andare. Il presidente dell'Argentina vuole privatizzare tutte le aziende, vuole prendere le non lo dico più. Beh, ascoltate ragazzi, facciamo così. Merlo è venuto specialmente per parlare, vamos falar em português para que todos entendam. Desculpe, é que vamos tentar di che todos entendam. Merlo spiegherà un po', diciamo, sulla rete consolare, cosa abbiamo fatto di bello negli ultimi mesi, cosa si può fare ancora, perché so che tu hai impegni, è troppo tardi, allora facci un riassunto di come sta la cosa e dopo vediamo. Continueremo noi dopo, tranquillo. Grazie di nuovo, senatore. Dai. Bene, la cosa credo che più interessa agli italiani in Brasile sarà l'agenzia consolare che fra poco comincerà a funzionare a Vittoria. Noi purtroppo siamo stati un po' fermati dalla pandemia. In questo momento abbiamo 4 città del mondo, 4 posti dove apriamo sedi consolari, una Vittoria Spirito Santo, che comincerà a funzionare prima come uno sportello consolare per diventare dopo un'agenzia consolare quando arrivi il console, e poi in Manchester stiamo anche per aprire un consolato lì, un consolato generale, perché in Gran Bretagna abbiamo quasi 700.000 italiani e solo 2 consolati. Londra non ce la fa più, quindi abbiamo già i fondi per fare il consolato lì. Purtroppo questa pandemia ci ha fermato. A Montevideo io spero prima della fine di quest'anno cominciare la costruzione del nuovo consolato italiano in Uruguay, che avrà 700 metri, un consolato che dovrà dare servizi a una comunità di 130.000 italiani che oggi hanno una cancelleria consolare che quando uno entra lì ci sono 15 metri quadri praticamente per gli italiani che vanno in consolato. È impossibile lavorare come si sta lavorando oggi. E poi in Spagna, alle Canarie, anche lì avremo Arona, un posto dove ci sono tantissimi italo-brasiliani, italo-venezuelani, italo-argentini e italo-uruguayani, che hanno praticamente ingrossato la quantità di
di italiani che vivono lì, e lì anche ci vuole un'agenzia consolare. Quindi questa prima tappa, che è stata purtroppo fermata un po' per la pandemia, io credo che si concluderà alla fine di quest'anno. Avremo già questi 4 posti già funzionando, e nel caso di Montevideo già cominciando la costruzione. Poi ci sarà una nuova tappa dove penseremo anche ad altri nuove sedi consolari, per continuare a aumentare la capacità operativa della nostra rete consolare e poter migliorare il servizio. Oltre a questo, perché se non aumentiamo il personale, costruire o aprire nuovi consolati non ha molto senso. Abbiamo già stanziati fondi sia nella legge di stabilità del 2018 sia nella legge di stabilità del 2019 per assumere 477 unità al Ministero Affari Esteri, unità di ruolo che avranno, cioè l'obiettivo principale è che comincino a andare all'estero insieme a nuovi contrattisti che stiamo aumentando permanentemente, poter anche occupare questi posti nuovi e rafforzare i posti dove c'è bisogno, no? Che praticamente sono quasi tutti, perché la rete consolare è purtroppo negli ultimi 10-15 anni, parlo del 2017 indietro, è stata praticamente smantellata, senza nessuna nuova assunzione di personale di ruolo. Oggi alla Farnesina difficile trovare giovani, perché da 20 anni che non si facevano i concorsi che noi abbiamo fatto. Adesso manca il concorso del personale per entrare, e poi una tappa di formazione che la faremo al più veloce possibile, per poter mandare poi all'estero a tutti questi tutto questo nuovo personale che deve andare a coprire per dare i servizi consolari come devono essere. Abbiamo migliorato molto la questione dei passaporti, praticamente, soprattutto in America Latina. Oggi, tranne qualche circoscrizione consolare, delle volte perché non per questioni del Ministero della capacità, ma per questioni di non buona organizzazione del lavoro, come è stato in Curitiba. Negli altri posti la cosa funzionano anche con nuove tecnologie come la videochiamata, anche posti per esempio come Rosario, dove vivono 150.000 italiani, era impossibile rinnovare il passaporto, oggi si fa in 15 giorni. Quando dico oggi pre-pandemia, no? Perché con questa pandemia anche si è fermato tutto, non ha anche senso adesso molto rinnovare il passaporto, perché non si può viaggiare, quindi speriamo riprendere adesso, quando la cosa migliore, soprattutto nei paesi dove la pandemia adesso è più forte, in questo caso nell'America Latina. Quindi stiamo lavorando, continueremo a lavorare. Io fra poco vado in Germania, a Saarbrücken e a Norimberga, per anche capire lì, che sono stati chiusi 2 consolati, cosa possiamo fare per riprenderci la situazione in mano. Vedremo anche dopo che finisce questa tappa anche la situazione di Santa Catarina e anche alcuni altri posti del Sud America e anche del Nord e Centro America. Parlando, adesso ti interrompo perché so che c'è tanta gente che ci accompagna qua di Santa Caterina, e come noi rappresentiamo
esattamente Paraná e Santa Caterina, qualcuno si lamenta perché, ma beh, come Spirito Santo adesso avrà un consolato e noi non lo avremo. Bisogna solo spiegare alla gente che da parte del governo, da parte tua, diciamo così, sono state le stesse condizioni. Abbiamo visitato, Guardate, è stato anche Walter è andato insieme. Ecco. Vi voglio dire solo una cosa. 3-4 anni fa noi stavamo discutendo chiusure, tagli dei fondi, mancanza di personale, non c'era nessuna prospettiva. Oggi la cosa è cambiata perché c'è una politica per gli italiani all'estero e perché adesso abbiamo, cioè gli italiani all'estero abbiamo più peso nel governo perché siamo dentro il governo, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Voi pensate che il mondo è grandissimo, le richieste sono dappertutto. In Brasile abbiamo cominciato con un posto, perché non possiamo concentrare tutto, cioè praticamente l'unico paese che abbiamo cominciato questo in America Latina è stato il Brasile. Il posto è stato Vittoria per una serie di motivi, ma sicuramente ci occuperemo dopo della questione di Santa Caterina, che io conosco benissimo tutta la situazione. Vedremo come anche cercare di avvicinare il consolato a Santa Caterina e come fare per metterli in situazione di non dover prendersi una macchina per andare a Curitiba per fare qualsiasi pratica consolare. Io credo che i consoli onorari o i viceconsoli onorari non bastano, quindi io per Santa Caterina c'è un altro pensiero che passa per qualcosa più vicina a una sede consolare che a una questione onoraria. Quindi bisogna avere pazienza, sicuramente ce la faremo, non possiamo fare tutto insieme, adesso si è complicato di più con questa pandemia, però io vi ripeto, 3 anni fa facevamo manifestazioni davanti ai consolati per la chiusura di sedi consolari. Cioè dal 2014 al 2017 si sono chiusi quasi 60 sedi consolari. Noi adesso stiamo discutendo le aperture e quale aprire. Avevamo avuto tagli permanenti di fondi per la rete consolare, adesso abbiamo avuto aumento di fondi soprattutto per l'assunzione dei nuovi contrattisti e anche nuovo personale al Ministero Affari Esteri, cosa che non succedeva di più di 20 anni. Quindi qualcosa sta cambiando. Io vi chiedo pazienza e di accompagnare a questo governo per continuare con questo cambiamento che sta succedendo in quanto riguarda le politiche per gli italiani all'estero. Riccardo, posso solo fare un commento che so che, come dicevo prima, tanta gente ci acompanha di Santa Catarina. Eu vou falar em português porque tem gente que me pede para falar em português. O Ricardo assumiu no Ministério a questão de que 1 ano e... não chega a 2 anos ainda, foi em junho de 2018. Venerdì faranno 2 anni venerdì. 2 anni, exatamente, 2 anos. E já se vê muita coisa que avançou. A partir do momento, não vamos discutir culpa de quem. Santa Catarina acabou preferindo não ir adiante como fez o Espírito Santo. Agora, o Merlo acabou de dizer aqui que podemos suprir essa falta de um consulado vero próprio com uma agência que tenha mais importância do que um simples consulado honorário. Já é alguma coisa, como diz o Merlo, paciência e vamos trabalhar para isso. Você pode ter certeza que no nosso grupo, que está aqui, e tantos outros, os comitês, onde eu tenho grandes amigos e gente que eu sei que está empenhado, que trabalha, nós vamos propor, sim. Se será possível, aí depende da lei, depende de ter verba, depende de decisões políticas de governo.
Mas se nós não pedirmos, insistirmos, não é, Mesojota? Não acontece, quem não pede não leva, então tem que ter vontade política dos dois lados. Tá? Eu queria deixar um comentário sobre o caso. O fato é que o Melo já acenou que há a possibilidade, sim, de melhorar. Eu vejo o pessoal de Criciúma, por exemplo, tem lá o Itamar Benedetti, nosso amigo lá do Comites, a Neide Pellegrini, né, que vem para as reuniões do Comites, fazem 500 quilômetros para vir para Curitiba para a reunião do Comites, quer dizer, e para fazer um passaporte é a mesma coisa, 500 quilômetros, não é pouca coisa. Va bene? Então, grazie Merlo per i tuoi aggiornamenti e vediamo, tu adesso devi partire o puoi restare qualche minuto ancora? No, devo, perché domani mi devo alzare prestissimo alle 6, quindi voglio dormire un po' perché ho una giornata piena di impegni dalla mattina presto. Hai fatto di più di quello che era combinato, erano 20 minuti, sei restato 35 minuti, allora ti ringrazio, buon lavoro e buonanotte in Italia a tutti gli italiani. Ciao caro, noi continueremo qua a discutere. Grazie Riccardo, un abbraccio. Então, minha gente, agradeço publicamente aqui a presença do Merlo, que gentilmente nos concedeu aí meia hora do seu tempo, que não é... Você imagine o trabalho que tem. Uma pessoa como ele, né? Walter, por favor, diga lá. Obrigado, presidente. Eu gostaria... Bem, né, antes de mais nada, quero mandar um abraço aí para algumas pessoas que estão nos assistindo, o próprio André Lanzi, o Gianni Cordeschi, o nosso amigo Tadone, tem vários amigos aí, a Fabiola Sequinel, vários amigos assistindo, a gente não consegue nominar todos aqui. Mas eu gostaria de entrar um pouquinho nesse assunto, porque eu acho que é muito importante a informação correta. Eu vi aqui, inclusive, publicações que falam muito agora do próprio Espírito Santo, de um consulado no Espírito Santo. Não é um consulado, é bom deixar bem claro, e também jamais foi pedido, ou foi pedido, mas não era o objetivo, de um consulado em Santa Catarina. O consulado significa uma sede autônoma, com cônsul, vice-cônsul, contábil, recepcionista, centralinista, segurança, blá, 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 uma estrutura enorme, custa caríssimo, e o Ministério teria ainda que dividir, no caso do Rio de Janeiro, com Vitória e outras regiões, dividir e colocar para o Espírito Santo, se fosse um consulado, quem mora na região, assim como Santa Catarina, todos os de Santa Catarina passariam para Santa Catarina, o Paraná ficaria com o Paraná. Isso daria, na média, de 40, 50 mil pessoas. E criar um consulado para 40, 50 mil pessoas não é uma questão muito simples. Então, é bom esclarecer que nós estamos falando e que Vitória receberá é uma agência consular. O que é uma agência consular? A agência consular, ela terá várias e totais prerrogativas de trabalho, mas ela se reporta ao Consulado Geral do Rio de Janeiro. Florianópolis, se tiver, se Deus quiser, terá uma agência consular, ela se reportará a Curitiba, mas se reportará como? Somente na questão de organograma funcional, etc. Não vai ter cônsul geral, não vai ter cônsul. As pessoas serão atendidas, farão seu passaporte, farão sua cidadania, todos os serviços que são prestados pelo consulado será prestado por uma agência consular, mas não é um consulado, porque as pessoas às vezes estão pensando, tem um consulado. Para ter um consulado precisa ter um cônsul. Para ter o cônsul precisa ter a secretária do cônsul. Para ter a secretária precisa ter o recepcionista que vai receber o público. E assim por diante. Daí tem que ter o responsável da cidadania, o responsável do passaporte, pessoal de rolo que vem de Roma, que são os responsáveis pelos setores, né? Então, seria uma estrutura mínima de 14, 15, 18 pessoas para montar um consulado, por menor que seja. Não existe consulado com menos de 14 ou 15 pessoas. Mas uma agência consular pode funcionar maravilhosamente bem com meia dúzia, digamos. Por quê? Porque aquela meia dúzia vai trabalhar com o público. Não está preocupado de fazer a contabilidade, não está preocupado de receber o telefonema lá para a secretária marcando horário para encontrar o cônsul, etc. Então, a única coisa, a diferença que eu digo sempre, é que muitos estados, ou no nosso caso, Paraná, Santa Catarina e outros, muita gente está pensando, eu vou lá porque daí eu vou cumprimentar o cônsul de Florianópolis. Não é esse o objetivo. Eu acho que
A gente sempre falou em consulado, eu sempre disse, atenção, vocês estão equivocados, não peçam um consulado que jamais vai sair, peçam uma agência consular de primeira categoria, que tem o responsável, que vem de Roma, um cancelheiro, sei lá o quê, alguma coisa assim. Então, eu só queria fazer esse esclarecimento, porque muita gente me está perguntando, eu até observo aqui, o próprio André Lanza fez uma observação agora aqui. Vamos dar um exemplo aqui para uma pessoa que tem, por exemplo, uma empresa grande. Então, tem a matriz lá em Curitiba, ou que seja, e daí tem uma filial que faz exatamente a mesma coisa, só que faz lá em Florianópolis, faz em Vitória. Não precisa do presidente da empresa estar lá. Qual é a diferença de atendimento para o cidadão italiano que precisa do passaporte, da cidadania, da jornada e suoi documenti? Agora, essa discussão, é claro, temos que ser precisos, mas fui perguntado lá em Vitória, diz, não, vai fazer exatamente todos os serviços que um consulado faz, só que vocês estão preocupados que seja consulado ou que seja agência. Gente, se você tem um serviço bem feito que atenda, qual é o problema? O nome. Eu tenho uma coisa que eu sempre, a gente milita nessa história, inclusive, no final das contas, a gente começou essa movimentação aqui, embora as brigas lá aqui em Santa Catarina e no Espírito Santo sejam autônomas e elas se encontraram, e uma dessas histórias aconteceu de um debate na CBN, com o Silmar Francisqueto, e aí essa coisa toda tomou proporções nacionais. O que é importante a gente falar a partir de agora? Algumas coisas que sejam esclarecedoras. O primeiro esclarecimento importante é que, assim, nós temos um problema político em Santa Catarina. Isso atrapalhou. A gente vai continuar lutando. O Merlo já falou que a Itália tem interesse em abrir esse consular, essa agência consular aqui, e é importante. Aproveitando que a gente está numa reunião, que é uma reunião também que passa pelo Comites, tem o presidente do Intercomites, tem o presidente do nosso Comites aqui, que a gente possa levar de discussão mais para frente também. São duas coisas. Nós sofremos agora com o cônsul que está, com o cônsul Euchente, né, com o cônsul que está saindo de Curitiba agora, que é um cônsul que trabalhou mal, tratou mal pessoas, foi talvez um dos piores cônsuls que passaram aqui, e a Farnesina hoje ainda não tem um ombudsman, a gente não consegue ter um local de denúncia para isso. E de uma outra parte, quem não está numa área consular como Curitiba, uma sede consular como Curitiba, e depende de consulado honorário, o papel do cônsul honorário também tem que ser discutido por nós. Por quê? Porque é um negócio que acaba saindo de pai para filho, vira uma coisa quase que hereditária, e a gente também não tem muito controle. Florianópolis é a capital do estado e sofre extremamente com a falta de ação do cônsul honorário aqui, que já foi denunciado 50 mil vezes por não fazer absolutamente nada, não receber as pessoas, né? E a gente não tem um canal de como tratar isso. Então, a gente pensar durante o processo da criação dessa agência consular, como isso vai se dar também, em caso a estrutura que vai ser montada não funcione também, né? Porque no final da história a gente não está nem aí para o cônsul, a gente quer que o serviço funcione. Certo, muito bem, Mezzogiorno. Vamos agora dar um pouco de atenção para o Berti, porque senão ele está tomando vinho, daqui a pouco te fez a chuca, né? Fala um pouquinho aí, vamos mudar um pouco de assunto. Deixa eu completar, porque eu acho que é importante. Eu acompanhei um pouco a saga do Mezzogiorno, no processo, aqui em Santa Catarina. Primeiro, eu acho espantoso que o governo de Santa Catarina não tenha reservado um ambiente adequado para a instalação dessa agência. Acho isso extremamente prejudicial à imagem do Estado e incompreensível. Mas, de outra parte, também não creio que isso seja algo determinante ou fundamental, porque nós estamos falando de algo muito singelo, tá? Que é o espaço físico. E, a rigor, se chamar a comunidade italiana, eu penso conseguiria bancar se isso fosse o caso. Desculpe, Berti, te interrompo, mas olha só, temos um amigo de Lima, no Peru. Tchau, Gino Amoretti, um saluto, caro mio. Esse já dançou lá em Santa Felicidade, dançou uma música, uma tarantela ali em Santa Felicidade. Tchau, Gino, molto piacere, caro. Desculpe, Tico, mas esse, veja, de Lima, no Peru, né? Conhece o Gino, né?
Mas então, estava eu a dizer, não me parece crível que a razão tenha sido o espaço físico. Eu acho que nós devemos retomar, nós temos todas as condições, eu me coloco aqui, sempre estive à disposição, nós temos um relacionamento primoroso no ambiente político aqui do Estado, construído através da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Tenho comigo que nós teremos toda a Assembleia, que são muitos os descendentes italianos que são deputados, que estariam na vanguarda desse movimento de retomar o assunto Agência Consular Italiana em Santa Catarina. Estou convicto disso, tá? Só fazendo um apêndice dessa questão. Pois não, devolvo a você e me interrogue daquilo que você desejava. Eu diria assim, como são muitos assuntos, se nós ficarmos restritos a um dele, a gente acaba acabando, essa é boa, pleonasmo. Live com praticamente só ligando a uma coisa. Mas eu queria, Molossi, antes que você... Chiedo scusa agli italiani, perché qua c'è gente che si lamenta che vogliono che parliamo in italiano, altri che vogliono che parliamo in portoghese. Estamos numa live... Estamos numa live para o mundo inteiro, falar todos os idiomas não dá. Mas eu queria fazer, antes que você encerre esse assunto, 30 segundos. As pessoas estão assim preocupadas porque o governador de Santa Catarina, que não sei... Veja, a sede é o menor dos problemas. Eu até acredito hoje, depois de conhecer mais o problema, ter frequentado um pouco mais de dentro Roma nessa questão e ter falado com o embaixador, etc., que a Itália nem está preocupada com sede e talvez nem queira, porque pegar uma coisa do governo local para dar para o governo italiano, talvez fique uma coisa até meio antiético, imoral, não sei. Não se esqueçam que, além de uma sede, que pode custar 2, 3 mil euros de aluguel, que é nada para um país, o problema é que tem que ter um certo número de funcionários. E o Ministério mesmo hoje está com deficiência de funcionários, porque muitos se aposentaram, não estava havendo concurso, como o próprio Merlo falou agora, 150 diplomatas novos vão entrar, etc, etc. Então, eu acho que Santa Catarina merece, nós precisamos lutar e também esclarecer aqui as perguntas que disseram que tem Criciúma, Joinville, não sei aonde. Isso não tem nada a ver com uma agência consular de primeira categoria, nada. Agência consular, correspondente consular, nós estamos falando de uma agência destacada de um consulado com os poderes do consulado. Os cônsules honorários, os agentes consulares honorários, os correspondentes consulares honorários, não falando deles, mas não servem para nada no sentido figurativo, porque eles não têm poderes. Eles só recebem um documento lá porque a autoridade nem funcionários são. Não pode fazer passaporte, não emite passaporte, não emite declaração, não emite atestado, não emite nada de cidadania, não faz a cidadania, não reconhece a cidadania, apenas pega o documento e manda. Então, eu encerro esse assunto aqui, porque é um assunto que eu tenho certeza discutiria. Vamos só deixar bem claro, como você disse, mas repetimos aqui, consulado é uma coisa, mas se tivermos uma agência consular vera e própria, nós teremos um funcionário, ou 2, ou 3, ou 4, que fazem o mesmo serviço dos 14 que você disse antes que precisaria para ter um consulado. Então, não é necessário. O serviço será o mesmo, e você destaca, nós vimos aqui Uruguai com 150 mil cidadãos, né, o Merlo disse, todo o Uruguai é quase igual a Curitiba tem 115 mil, 114 mil cidadãos, então praticamente Curitiba é quase igual ao Uruguai em termos de tamanho. Então a divisão com Santa Catarina me parece que começa a ser importante porque facilita a vida de quem mora perto de Santa Catarina. Até porque são 4 milhões e meio de descendentes no estado, né? A gente não está falando de pouca coisa. Nas razões, eu me lembro muito bem quando foi solicitado, fundamentado. É mais que a população toda. Espírito Santo e Santa Catarina têm todas as condições de ter. Uma pena que, e deixo claro, tem gente perguntando aí, mas vai funcionar? Sim. À medida que a pandemia permitir, Vitória vai funcionar, já está em reforma a sede, até essa semana saiu matéria, semana passada, nos jornais lá de Vitória. Agradeço aqui também sempre o interesse do pessoal de lá, a Fernanda Coutinho, que é uma jornalista, que é do nosso contato,
o Thiago Roldi, que está sempre nos apoiando aí, sempre mandando notícia do Espírito Santo e cobrando. Então, a nossa rede, eu sempre quero dizer assim, nós estamos aqui para ajudar, para fazer o que é possível, mas nem sempre é possível, sabe? Eu gostaria de poder atender todas as demandas, né? Mas eu sou simples voluntário. O Comites é um órgão de representação que não tem nem salário, não ganhamos nada para isso, a gente só faz isso pelo voluntariado e para poder ajudar. Então, ficam tranquilos que todos estamos trabalhando para que haja um bom atendimento. Eu sempre digo, o cidadão italiano merece respeito, sim, que nós tivemos 3, 4 gerações que passaram pelo que passaram, e chegamos nós aqui, nós que estamos praticamente usufruindo de toda essas 3, 4 gerações de imigrantes que fizeram o Brasil, a América do Sul e a Austrália e tantos outros lugares, e a gente tem que reconhecer, sim, tem que ser bem tratado. Não é pedir muito, não é, Walter? Eu acho que é pedir pelo menos respeito, né? E paga-se, inclusive paga-se muito bem, não é verdade? Quanto custa uma cidadania hoje, por pessoa? 300 euros. Então, passaporte, cento e quanto? Os meus amigos aí que estão na fila do passaporte, cento e quantos dólares? 100 euros, né? Quase 500 reais. Quase 500 reais. Até então, mais, custa caro, e a gente não quer nada de graça, não, né? Aqui ninguém quer nada. Fora juntar a documentação, que custa uma tonelada de dinheiro. Tradução também. Muito bem. Tradução. Eu peço desculpa publicamente para o Lázio aqui, porque ele me mandou uma série de perguntas sobre o funcionamento das sugestões que foram ditas aí em relação à nova fase agora que vem com relação ao tratamento dos processos de cidadania. Vocês sabem muito bem que nós tivemos problemas, ninguém está aqui para botar panos quentes, a gente procurou da melhor maneira possível resolver, mas quando existe uma demanda muito grande e pouco funcionário, o que acontece? Cria-se daí as pessoas que trabalham com a especulação, com a fila, com o tempo, e tem gente que paga, tem gente que não paga, então, aos facilitadores, e eu não tenho nada contra toda atividade que seja lícita, que não se falsifique documento, que não se fure a fila, tudo é válido, mas desde que se faça a coisa direito, no momento certo, do jeito certo, e quando o funcionário está de má vontade, não atende bem, a gente vai reclamar sim. Diplomaticamente ou na base do soco na mesa, a gente vai reclamar. Mas eu deixo até uma proposição aí para vocês levarem nas próximas reuniões do Comites, para ser levado para a Farnesina a criação de duas coisas. A primeira, que eu acho que passou do tempo, que é um ombudsman para denúncias, porque a gente sabe, esse cônsul que está deixando hoje Curitiba, a gente sabe quem é de Santa Catarina do Paraná, o que a gente sofreu na mão dessa pessoa, e não tinha com quem chorar, era uma coisa quase ditatorial, né? E por um outro lado, para a gente ter com quem reclamar, para que a gente tenha com quem debater, e qualquer cidadão, independente de ter um contato político ou não, né? Para que as pessoas tenham acesso facilitado a serem ouvidas, e do outro lado também levar em consideração a questão do cônsul honorário, botar data para o cônsul honorário existir, para não ficar esse negócio de pai para filho, para que se não presta um bom trabalho seja substituído, porque isso também é uma coisa que gera uma casta dentro, isso no Brasil inteiro, fora do Brasil também, isso tem que ser discutido. Muito bem. Gente, estamos vendo aqui interações, gente se manifestando, obrigado mais uma vez pela paciência de vocês, a audiência, vocês sabem que, para quem se propõe a fazer uma live, né, que está na moda agora, aliás, eu ia brincar antes com o Merlo e acabei deixando, porque o tempo era curto, mas eu ia dizer para ele, e peço a atenção de vocês pelo seguinte, que se não fosse a pandemia, nós não estaríamos fazendo isso que estamos fazendo hoje. Então, fica uma reflexão aí, o aspecto até da vida, que a vida nos ensina, o que este vírus pode nos trazer uma reflexão sobre como nós vamos agir daqui para frente. Usar essa experiência do que estamos vivendo agora, e eu disse na outra live, o Gianni Cordeschi, meu compadre, me disse, a palavra certa, estamos vivendo um período de angústia em italiano,
que você não sabe como que vai ser o dia da manhã, se alguém da família vai adoecer, se você vai, de repente até você pode, nós temos que viver, nós temos que fazer as coisas, eu que trabalho com clientes, tenho 60, 70 clientes que estão todo o tempo pedindo ajuda, informação, eu nunca trabalhei tanto na minha vida resolvendo questões novas, dificuldades de como tratar isso, é uma novidade. Então, esse parênteses só para dizer, seja bem-vinda a essa tecnologia, né, das famosas lives, e que a gente aproveite isso de uma forma positiva. Aconteceu de nós criarmos isso, né, Walter, dentro do Comites, que tínhamos que fazer, veja só, foi uma necessidade, nós precisávamos aprovar um balanço do ano passado, e daí na conversa com o consulado, com a Maria, querida Maria, um abraço, te convidei, espero que você esteja assistindo, ela nos sugeriu que faça uma reunião eletrônica, basta que vocês confirmem, secretário e presidente que teve, tá tudo certo, e aí, né, Walter, tivemos e saiu essa experiência bacana, que eu estou gostando muito de fazer, até porque é um momento de passar mensagens também para os nossos amigos, as pessoas que acompanham o nosso trabalho, e críticas são muito bem-vindas, minha gente, ninguém é perfeito, a gente faz o que é melhor, pensando que está fazendo o melhor, mas nem sempre é o correto. Então, por gentileza, o que vocês gostariam de falar aí a respeito? Por exemplo, Berti, você que falou menos aí, o que nos diz das atividades aí do teu setor empresarial, como é que é o cenário, o que a gente pode esperar para o futuro? Nós estamos às 19h26 aqui, já estamos quase completando a primeira hora, passa rápido. Vamos ver aí. Quando os assuntos são de interesse, quando as questões e as pessoas que interagem com a gente nos provocam, e a presença muito meritória do senador Ricardo Merlo engrandece a live, mas isso não diminui o mérito seu de ter provocado e ter instigado que a gente viesse aqui a participar. Eu agradeço, eu fiquei um pouco temeroso, porque julguei que teria que falar tudo em italiano, aí eu me atrapalharia. Então, agora, a parte em português, eu consigo, de alguma maneira, me expressar melhor. Molossi, a minha atividade aqui, como presidente de uma associação de produtores de energia em Santa Catarina, ser um elo de ligação entre aquele empreendedor que deseja fazer um parque de geração de energia, especialmente as energias renováveis. Aqui em Santa Catarina é forte a geração hídrica de pequenas centrais hidrelétricas e de centrais geradoras hidrelétricas. Temos poucos remanescentes de grandes empreendimentos. Nós participamos, eu sou conselheiro da Abra PCH, cuja sede é em Curitiba, que é a Associação Brasileira de PCH, então minha relação com o Estado paranaense é muito próxima. E a gente aqui tenta fazer com que o governo atrapalhe menos. Digo assim, com um pouco de pesar no uso dessas palavras, porque eu já fui governo, já estive daquele lado e sei que é difícil fazer as coisas acontecer no setor público, totalmente tomado pela burocracia, pela tecnocracia. Veio essa leva de revolução de que a política mudaria com essas mudanças, e em Santa Catarina aconteceu o contrário, né? Travou-se tudo. Então, nós estamos hoje com 70 projetos só de PCH e CGHs, travados, esperando licenciamento, outorga de recursos hídricos. Isso significa, amigos, algo em torno de 2 bilhões e 100 milhões de investimento nos próximos 4 anos. Isso é muito importante no momento em que nós estamos falando de uma pandemia cujos empregos correm risco, a geração de emprego é necessária. Então, o governo devia ser proativo, né, diligente, aumentar as equipes para que se fizesse a análise. Ninguém pede que seja feito, né, atropelo de lei, ninguém pede que seja feito nada, que seja absolutamente dentro dos requisitos legais. O que a gente não suporta mais é que, para fazer todo um projeto, fica 2 anos, e para analisar esse projeto, fica no escaninho de um órgão, precisa de 3 a 10 anos.
Então, você tem a dimensão de como os governos atrapalham as pessoas. Agora, não é possível tirar o governo desse processo. O governo é uma entidade necessária porque é o que disciplina o processo, é o que estabelece as normativas e os cidadãos, de alguma maneira, têm que as seguir. Nós precisamos repensar um pouco a forma de funcionamento do Estado para que ele deixe de ser um entrave da sociedade. Nós estamos diante de um momento muito delicado, extraordinariamente difícil. A dimensão é de que o PIB caia entre 8% e 9%, e nós precisamos reagir. E reagir significa buscar alternativas de geração de emprego e renda, e nós temos no nosso quintal de Santa Catarina, pasmem vocês, absolutamente tudo em geração de energia hídrica. De A a Z, nós suprimos tudo. Nós não precisamos ir na China buscar nada. Né? Os nossos técnicos, os nossos engenheiros, os nossos biólogos, as nossas indústrias. Então, nós temos condições de gerar emprego e renda, e é lamentável, é muito lamentável que o governo não veja assim. Este governo, o governo anterior via. Nós estamos tendo um embate que não era para ser político, era para ser só técnico, mas, lamentavelmente, somos obrigados a fazer esse tipo de denúncia, e eu estou utilizando o canal italiano. Em 2015, eu e o Diego fomos à Itália, visitamos a região da Lombardia, fomos a Brescia, depois fomos a Trento, fizemos algumas visitas à Enel Green Power, enfim, fizemos uma rodada importante na expectativa de trazer empresas italianas. Pessoalmente, eu acho que isso precisa ser retomado, né? Num momento segundo, quando a gente tiver resolvido essa questão da agência consular, nós temos que estabelecer alguns relacionamentos de negócios com a Itália, né? Não é possível que não seja vista Santa Catarina. A Enel está em vários estados do Brasil e não está em Santa Catarina. Não precisa vir obrigatoriamente, mas nós temos outras empresas da Itália que poderiam estar aqui investindo em energia solar, investindo em energia hídrica, qualquer que seja. Nós temos espaço para isso. E esse ambiente que você promove, do Comites, enfim, e com a interlocução com o Merlo, acho que a gente tem condição também de fazer uma aproximação sob o ponto de vista de negócios aqui no estado de Santa Catarina. Uhum. Eu e a PESC estamos abertos a esse estreitamento. E agradeço a oportunidade. Muito bem. Obrigado você, Gerson, pelas suas considerações e por estar também acreditando, né? Quando a gente fala futuro, nós não vemos a hora que acabe essa pandemia e que a gente volte a abraçar as pessoas, a conviver com aquelas pessoas que a gente está isolado há muito tempo, e eu digo por mim mesmo, né? A vontade de abraçar, de ficar junto. Travou o Molossi. O Molossi, eu acho que ele deu problema no pagamento da conta da internet. Essa pandemia é bem melhor. Se tivermos um probleminha de comunicação, mas já voltei aqui, então. Mas, Jorge, suas considerações, por favor. O que aconteceu aí, o futuro? O que você reserva para o futuro, Mesojorno? Depois o Walter fala na sequência, por gentileza. Eu acho que assim, nós estamos passando por um processo, a gente precisa saber exatamente, nós estamos no meio, a Itália está no final desse processo, deveríamos ter aprendido muita coisa, mas vamos pensar daqui para frente. Eu acho que sim, eu acho que vai ser um modo de retomar a economia, especialmente, eu advogo muito na questão da economia verde, o Bert sabe disso, e a energia renovável, a geração de energia renovável é uma coisa que é extremamente importante. Isso não é uma novidade, nós temos um know-how na Itália que seria muito interessante para investimento aqui no sul do Brasil, nos nossos estados, né? Agora, estando com essa relação muito mais próxima, inclusive, agora da Regione Campania, que eu estou, né? O Molossi é do Vêneto, é uma coisa muito importante também a gente falar, né? Que nós temos 2 napolitanos e 2 vênetos nessa conversa aqui, está bem equilibrada a coisa. Mezzo napoletano, mezzo bassanense, né, Walter? Veja quantas coisas nos unem, né? A mãe do Walter é de Bassano da Grappa, eu nasci em Nova Bassano. Você
agora é consultor da Regione da Campania, eu sou consultor da Regione do Vêneto. São cargos... Tá vendo? Estamos muito equilibrados aqui. Mas eu vejo com muito bons olhos. 2012, 3 meses. Eu tenho certeza, só te interrompendo, depois, o Berti, tenho certeza que conhece Nova Bassano, né? Quem que é de lá? Eu não conheço Nova Bassano, era a minha família, que é do lado da mãe, que é de lá. Então, eu sabia que tinha um pé lá em Nova Bassano. Mas Caibi e descanso. Bassano del Grappa, sim. Conheço. Bert é Caibi e descanso, olha. Tá bom, Mezzogiorno, conclua. Depois, Walter, só um pouquinho, deixa o Mezzogiorno falar, porque ele tá nervoso. Eu estou em estado de emergência. Vai lá, bom, tchau. A minha mulher abriu a porta e falou assim: os netinhos estão aí para comer pizza que eu fiz e o forno não acende. Não acende. Tá bom. Mas eu 5 minutos para acender o forno, então, tá? Não, eu queria só fazer uma consideração, daí depois eu deixo vocês falar bastante aqui, eu posso ir até ver o forno. Primeiro eu quero falar para o Bert que ele está equivocado. Desculpa, Mezzogiorno, mas você não... Que nós não buscamos nada da China, não, a gente buscou o coronavírus, importantíssimo. Da China. E segundo, concluo a minha participação com a seguinte consideração. A gente tem que aprender nos momentos de crise e de dificuldade. Se você aprende alguma coisa, então aquilo que você passou de dificuldade é superado. E eu vejo esta oportunidade na questão do consulado, na questão aquilo que interessa para a maioria das pessoas que estão aqui. Por quê? Eu acho que, por exemplo, Curitiba, que hoje recebe as pessoas fisicamente para entregar a processo de cidadania, tem que vir 10 irmãos, tem que vir os 10. Por que não tudo o correio? Vamos ver no futuro, quem sabe até digital, né? Sem que a pessoa precise se deslocar 500 quilômetros para vir entregar um documento aqui. Questão do passaporte, eu vejo muita preocupação, questão da fila de cidadania, a pessoa esperar 4, 5 anos, 3, 4, 5. Mas, por outro lado, me preocupa um pouco mais quem é cidadão italiano e não consegue um passaporte, né? Ou que vai tentar agendar para daqui 1 ano, 1 ano e meio e ainda recebe a resposta: mas você tem passaporte brasileiro, viaje com o brasileiro. Então, essas questões, nós vamos ter que aprender com esse momento de dificuldade, né? Já existe um procedimento nos consulados do mundo inteiro que se chama Fast It, que é onde a pessoa pode atualizar um endereço, pode ver o seu cadastro consular todinho completo para saber se quem é que está registrado na família dele, o filho ou não, se ele está casado, se está solteiro, onde que ele mora, se aquele endereço é o atual, já pode fazer isso via internet. O Molossi brinca muito comigo, diz: Walter tem acesso privilegiado, né? Eu digo para ele: eu tenho uma informação privilegiada. Sei que está em estudo para que você faça atualizações, não a cidadania nova, mas atualizações de teus familiares, um casamento, o nascimento de um filho, infelizmente uma morte de alguém da família, que você também vai poder fazer isso através do Fast It, escanerizar e mandar a documentação lá. Então, esse momento que nós estamos vivendo de dificuldade, onde, por exemplo, o consulado está fechado para o público, né? Eles fizeram 4 turnos, as pessoas vão trabalhar uma vez por semana, numa semana e 2 na outra, assim, os 4 turnos, né? Eles continuam trabalhando, mas claro que a ritmo extremamente reduzido e não atende o público. Talvez seja uma experiência que vai poder ser aplicada no futuro, em decorrência dessa dificuldade que estamos vivendo hoje, aprender alguma coisa, fazer com que o Ministério lá em Roma entenda que muita coisa pode ser feita digitalmente, né? Pode ser feito através de sistemas, como nós estamos aqui vivendo essa reunião, como hoje eu assisto quase todos os dias, porque quero ver meu filho se ele se sai bem na câmera, que tem tudo via digital, via esse negócio aqui, para votar, discutir projetos, né? Então, eu acho que nós temos que aprender alguma coisa, mas aprender a coisa do lado bom. Não é, não, então está dificuldade, então agora vamos largar, deixa assim mesmo, está fechado, não sei o quê. Então, esta situação é que eu gostaria de ver. E me preocupa, evidentemente, o lado econômico, como dizia o Bert. Infelizmente, Bert, não é a culpa, sem querer defender, porque nem conheço, não é culpa do governador atual de Santa Catarina, é culpa de todos os governadores do país e, principalmente, do Estado brasileiro, que é um Estado extremamente burocrático, dificulta qualquer atividade, não é?
quer pegar uma licença lá no governo federal, não sei do que lá, no IBAMA, não sei onde, é uma dificuldade enorme. Quer pegar abrir uma empresa é uma dificuldade enorme. Quer fazer isso, leva 2 anos para te dar ok, né? O próprio governo quer fazer uma estrada, não pode fazer porque o Ministério Público entra, porque não pode derrubar a árvore. Então, o Estado brasileiro é um Estado extremamente burocrático, ineficiente, né? Gasta muito e gasta mal, né? O nosso Congresso, infelizmente, é aquilo que é. Não vou aqui fazer críticas individuais, porque não me interessa, mas, infelizmente, enquanto a gente não tiver legislação que permita ao empresário de investir com garantias constitucionais, com garantia jurídica, de que a coisa que ele está fazendo é para ser feita, o Estado brasileiro vai sofrer isso, porque o Bert, não sei quantos anos tem, mas pela carinha não é muito mais novo que eu, né? Vocês dois aqui já são mais, vocês dois de baixo aqui já são mais novos, então, mas nós podemos lembrar, e eu lembro do meu pai, que já morreu em 1982, com 55 anos, quando ele dizia que o Brasil era um país do futuro. E ele já faz 38 anos que morreu. Meu avô chegou em 42 ouvindo essa. O Brasil é o país do futuro. Então, esse futuro que nunca chega, porque coisas... Eu vejo, assim, programas humorísticos velhos que me mandam aqui, as piadas são como se fosse hoje, né? Do cara que bota o dinheiro na cueca, do cara que rouba o dinheiro, do cara que superfatura, do cara que faz isso, do cara que faz aquilo. Parece que nada muda. E a gente... E o Bert disse bem, a gente muda a pessoa para ver se muda o sistema, e o sistema não muda. Então, não sei como fazer, porque eu, graças a Deus, não sou político, fui candidato várias vezes ao parlamento italiano, mas no Brasil nunca fui nada, então não sei como fazer, né? Não sei o que dizer. Mas nós, empresários, vocês, empresário, Bert, eu já estou meio na aposentadoria, mas Bert e outros empresários de vocês de Santa Catarina, vocês têm a dificuldade decorrente de um país, de um Estado, melhor dizendo, desculpa, país Brasil, de um Estado completamente ineficiente. Muito bem, Walter, em algumas coisas eu discordo de você, porque derrubar árvore para fazer estrada, já não sei se é uma boa ideia. Mas mas quando eu falo derrubar árvore, eu não estou falando de acabar com a floresta, eu falo de derrubar, às vezes, uma árvore, entendeu? Mas aí vamos fizeram uma estrada aqui que tinha um poste no meio da estrada, entendeu? Vamos deixar, viu? Vai cuidar do fogão lá, que o Mezzogiorno, a não ser que o Mezzogiorno queira que você escute, mas eu não vou deixar você sem. Vai cuidar do fogão. Até porque de cozinha você não entende, vai arrumar o fogão. Vou colocar meu microfone no mudo, se eu voltar. Fala até o microfone no mudo. Mas se deixar vai até amanhã. Eu tenho o hábito de deixar os meus convidados bem à vontade, então não se preocupem, isso é normal. As lives têm essa. Eu vejo muitas lives em programas de televisão e vejo muitas coisas engraçadas e como essa, então tá tudo certo. Diga lá. Não, fica tranquilo. Só uma coisa, para estar à vontade, eu estou tomando um Aglianico lá do lado do Vesúvio, né? Obrigado por ter convidado, eu acho importante a gente bater esse papo. Uma das coisas mais importantes do que o Petruzzello falou é exatamente isso, aproveitar toda essa tecnologia que nós temos também para a questão da reclamação. Eu acho que a gente precisa ser ouvido como cidadão, não em segunda classe, mas nós temos quem, por exemplo, segue a revista Insieme, que cobre muito Curitiba, sabe das dificuldades que a gente tem aqui nos consulados. Eu acho que a gente tem que ter um canal de denúncia, isso é uma coisa importante. Do outro lado, como visão de futuro, como o Bert estava falando, eu acho que as energias renováveis, mas Santa Catarina, e assim, é uma coisa que eu milito muito, estou em Florianópolis. Florianópolis é hoje a capital das startups no Brasil, né? E a Campania, a Regione Campania, do lado de Nápoles, existe o segundo maior centro de startups hoje da Itália, só perde para Milão, mas está brigando ali, né? Inclusive a Microsoft está ali dentro. Eu creio que as novas tecnologias, né, o desenvolvimento, que nós temos a capacidade hoje de brigar internacionalmente, mas eu acredito, sendo italiano, sendo brasileiro,
né, essa união de sangue que nós temos hoje, que a gente tanto discute dentro da nossa comunidade, também de unir forças, que a gente pode fazer parcerias internacionais extremamente interessantes de investimento e de criação de soluções, né, porque, na verdade, as startups hoje sai dessa molecada toda. O filho do Bert é um cara que, por exemplo, trabalha nesse setor de tecnologia da informação. Eu acho que a união de universidade italiana, da inteligência das nossas universidades, a inteligência dos nossos povos, né, do ítalo brasileiro, do ítalo catarinense, do ítalo paranaense, se a gente colocar isso junto, a gente tem um desenvolvimento América Latina com a Europa, que é um trunfo que talvez poucas nacionalidades conseguiriam fazer isso. Então, eu creio que é um caminho que a gente devia ter, e eu acho que o Vêneto também, e eu acho que essa evolução a gente vai ter mais para frente. O importante é sempre assim, que a Itália entenda o nosso papel como cidadão italiano que representa o Made in Italy, representa a Itália, e que pode criar também a partir do extraterritório, de fora do território, mas que gere também, que agregue para a Itália. Então, assim, reconhecendo a gente como um cidadão de fato, como um cidadão que pode contribuir para a Itália, contribuir para o mundo através da própria cultura, do que a gente trouxe de bagagem, que os nossos trouxeram de bagagem, eu acho que essa é a receita que vence, la ricetta vincente. Muito bem. Grazie mille, Mezzogiorno. Eu queria só fazer, eu comecei a fazer antes, mas depois eu tive que interromper. Eu queria pedir até para o Lanzi que me entenda que eu passei, sim, as perguntas para o senador Merlo, mas em virtude do pouco tempo, e ele prometeu que vai nos responder isso por outro canal. Fica tranquilo que foram repassadas sim, mas aqui o tempo não nos permitiu maiores aprofundamentos aí na pergunta, e falava em relação ao consulado. Acho que eu citei isso antes e acabei não concluindo. Por falar em Lanzi, eu queria aqui deixar uma espécie de desafio, porque de ideias de pandemia, de soluções tecnológicas para os problemas que a gente precisa continuar enfrentando, afinal a vida segue, surgiu aí a possibilidade de alargar essas nossas lives para um público maior, para outros comitês, porque Rio Grande do Sul, por exemplo, como essa iniciativa é do Paraná e Santa Catarina, eu estou um pouco restringindo vamos dizer, o alcance dessa nossa discussão apenas para o nosso território aqui, não vou interferir na seara alheia, né? Mas de conversas que tivemos nos últimos dias, surgiu a ideia de fazer uma joint venture aí, dessa ideia das lives com a Web Rádio, que vocês não conhecem, Brasil Itália Web Rádio, que funciona a partir do Rio de Janeiro, mas eu sei que tem gente lá, o Geraldo Coccolo, que é de Belo Horizonte, que cuida, não conheço pessoalmente, mas falamos muito por telefone, por Minas WhatsApp, Gerais, e estamos colaborando, boas iniciativas, né, Bert, o que é positivo, o que pode gerar resultado a favor da comunidade, principalmente informação, que é o que falta para muita gente, e nós falamos aqui de quem não sabe votar, quem não vota direito, é muito por falta de informação do candidato e de si mesmo, porque infelizmente o nível cultural brasileiro não é dos melhores, e isso se traduz no tipo de eleito que a gente tem por aí, né, figuras bastante fora do contexto, até não só na capacidade, mas até no preparo, né, na sua própria condição de se intitular político, e não falo de pessoa específica, falo em todos os níveis, de vereador a secretário de Estado, a governador, a prefeito, a deputado federal, temos cada figura, minha gente, nós vemos diariamente, que eu tenho vergonha, simplesmente tenho vergonha de ver o que eu vejo, de discursos, né, totalmente, e instrumentalização, só se fala, o nós contra eles, eu sou deste lado e do outro não presta, e vice-versa, que horror, se perde tempo, energia, se perde momentos preciosos de fazer algo em favor do país, né, com todos esses recursos que nós temos, toda essa capacidade que nós temos de poder melhorar,
E volto a dizer, repetindo o Walter, que o Brasil tem tudo, será o país do futuro, mas se nós não cuidarmos da educação, se nós não colocarmos as nossas crianças para raciocinar, né, vão ser os eleitores igual que nós temos, infelizmente, até hoje, só isso. Então, Lazi, um grande abraço, obrigado aí pela confiança, e vamos sim, vamos tocar esse projeto, e vamos ver, já ficam todos convidados, semana que vem nós vamos fazer nova live com novos convidados, espero contribuir de alguma forma com informação, tanto é que o nome é Informa Comites, né, e vamos procurar largar isso aí, vamos buscar pessoas, um time como foi da semana passada, de pessoas preparadas, capacitadas. Hoje, da mesma forma, eu vejo gente preocupada com o futuro, gente que sabe do que está falando. Temos divergência, isso é outro ponto muito importante também. Não é porque a gente diverge de ideias políticas que a gente tem um pensamento do Estado grande, Estado pequeno, Estado que dá subsídio, Estado que cobra meritocracia ou assistencialismo. Tudo é possível, mas eu não é por causa disso que eu vou dizer, Bert, você não vale nada porque você defende o teu MDB lá de Santa Catarina, e você que o Walter, por exemplo, que tem uma inclinação já para uma centro-direita. Eu respeito todo mundo, eu acho que discurso político tem que ser discurso político, não pessoal, não deve ser levado nada para o aspecto, com aquele cara eu não falo porque ele é do partido tal, ele tem ideias retrógradas. A gente vai procurar convencer na articulação, na conversa, não é isso? Como é que a gente faz política? Você tem uma ideia, você discute e aprova. E nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro questionamentos, se a Covid faz isolamento ou não faz, se não tivesse feito isolamento ia contaminar, ia estar todo mundo já curado, e aí, quem vai pagar para ver? Quando tiver teu filho morto, teu pai, alguém da família, daí você vai dizer, puxa, se eu tivesse feito, talvez não... Então, se discute tudo, não há a perfeição, mas eu prefiro acreditar na ciência. E falando em ciência, está de volta nosso economista, Walter Petrucciello. Para as suas considerações finais, você foi elogiado, viu? Bom, fique tranquilo. Você foi elogiado, viu, Walter? Perdi o elogio. Eu diria o seguinte, em respeito aos nossos queridos espectadores aí, que ainda continuam, eu prometi que ia ficar 1 hora só, mas já estamos em 1h20. Pois é, e eu falei que 1h30 era muito, né? Vamos fazer um giro final, então, Walter, você... Nós pizza do quê, Walter? É pizza do quê? Deixa o Walter por último, senão a gente não fala. Não, prometo que vou ser breve, porque não consegui resolver o problema, o forno não liga, eu acho que deu um pane na placa lá, essas coisas, tudo digital, tá vendo? Tem as suas desvantagens. E a coitada da mulher vai ter que ir lá no salão de festa, usar o forno do salão de festa para as crianças comer pizza. Mas, enfim, minhas considerações finais de esperança, de que a gente aproveite as oportunidades e os aprendizados que surgiram e que vão surgir, que a população, falo aqui de Curitiba, tenha os devidos cuidados para que a gente não seja obrigado a fazer o tal do lockdown, que seria terrível nesse momento. Eu acho que estamos aí no caminho intermediário, se não estamos certos, não estamos errados, estamos tentando achar a saída. Dizer que foi um prazer participar com vocês, presidente Molossi, agradeço, Bert, prazer conhecer você, pelo menos por vídeo, Mezzogiorno, que é um caro amigo e de muito tempo, com antagonismos políticos e ideológicos, jamais deixou a nossa amizade Estava elogiando exatamente isso. Você sobre qualquer aspecto. O público sobre qualquer sabe, aspecto. Não, eu uso uma frase, Molossi, Mezzogiorno, Berto, eu uso uma frase que eu digo sempre: se a política não me deu muitos amigos, jamais me fará ter inimigo. Eu não utilizo a política para criar inimizade. Eu respeito a opinião, como tenho as minhas, como deve ser respeitada a minha, devo respeitar a dos outros. Mas, enfim, esta oportunidade foi muito boa, esperamos poder no futuro participar de outras, talvez com outros assuntos, talvez com outras considerações. Gostaria muito, uma hora dessa, de fazer uma live
sobre problemas de cidadania, orientar as pessoas e ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, quem sabe a gente consiga. Tá? Eu deixo um abraço para vocês. Já que você falou no assunto, Walter, já vamos propor aí para o Intercomites de fazer, quem sabe, uma específica só sobre isso. Daí nós convidamos os especialistas aí, Tadone, Cláudia. Aliás, Tonini. Acho que Intercomites devia fazer uma live. Já fez, né? Tá. Vocês não fizeram Intercomites, ainda. Não, Intercomites. Sim, fizemos. Sim. Fizeram, sim. Lá no Vêneto, eu sou o Boccia. O Boccia é o recém-chegado, então algumas coisas... Recém-chegado, mais novo. Tá. Deixa um abraço para esse público que nos assistiu. Eu vi que em um certo momento tinha um bom número de pessoas, claro que agora, depois de 1h30, vai se reduzindo. E deixa um abraço ao Diego, ao Berti e a você, e falamos brevemente. Um abraço, gente. Muito bem. Pode ficar aí que agora vamos se despedir todos, pela ordem. Vai lá, Berti. Opa! Bom, é uma satisfação muito grande ter estado com vocês, é uma conversa de valor, é um círculo bastante privilegiado, esse nosso ítalo brasileiro. E agradecer a oportunidade de ter ouvido o senador Ricardo Merlo. Dizer ao Petrocelli e aos demais amigos desta bancada que o cidadão precisa participar das rodas políticas, ser um ativista das suas ideias, para aprender justamente a respeitar a opinião dos outros. Nós vivemos num país polarizado em que as diferenças estão aumentando, quando deveriam diminuir. Nós precisamos, de alguma forma, unir essa nação para a gente poder, no pós-Covid, retomarmos o caminho do crescimento. Então, a política é uma arte do diálogo, é a arte da conversa, é a arte de desarmar-se de ânimos mais exaltados. Então, é uma mensagem ao nosso público italiano e ao nosso público brasileiro. Ao italiano, porque estamos todos juntos querendo que essa agência consular em Santa Catarina aconteça, que as nossas dificuldades em obter a cidadania sejam menores, que nossa dificuldade para ter o passaporte seja menor. E, como brasileiro, para a gente ter esperança nesse amanhã que a gente tem que construir e colaborar para fazer a nossa parte. Muito obrigado, Diego, muito obrigado, Molossi, pela oportunidade. Um abraço, Petrocello, até breve. Pois não. Grazie mille, Diego, mezzogiorno. Buona serata a tutti. Buona serata. Eu que agradeço, prazer estar com o Petrocello, com o Molossi, com o Berti. Berti, tenho um carinho gigante por ele, das cabeças mais privilegiadas do setor econômico de Santa Catarina. Tenho muito orgulho em ter trabalhado, conhecido, então acho que tem muito a contribuir nesse nosso setor ítalo-brasileiro, né? Esperar que essa conversa gere esperança também para os catarinenses, né, que ficaram um pouco desiludidos com essa questão, especialmente do atual governo, ter um pouco embarreirado a discussão sobre a cidadania italiana, parabenizar a Vitória de Vitória, que vai ter finalmente a sua agência consular, e eu fico muito contente de ter participado disso também, o Silmar, a Rita, a Torresani, todo mundo ali, e vamos se preparar, nossa próxima viagem aí, Molossi, Petrocello, Berti, convidadíssimo, é inaugurar aquela agência lá em Vitória, esperando a próxima de Florianópolis. Boa noite para vocês, boa serata. Muito bem, então, obrigado mais uma vez, estamos nos nossos 3 minutos finais, no fim acabou ficando em 1h30, tive o conselho sempre prudente e inteligente da mulher, quer dizer, tem que ser mais curto, que as pessoas não aguentam, 1h30, mas o assunto estava bom e quem ficou até o final também, o sacrifício valeu a pena, né? Nós estamos sempre querendo ir adiante, né? Falar mais e não estamos com nenhuma sofrência, né, Walter, de fazer o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo voluntariado, com boa vontade, com bons princípios, e assim vai ser. Eu acredito até que essas lives se tornarão frequentes, às quartas-feiras, então já convido a todos que nos acompanharam para a próxima semana. E espero também, vamos trazer um outro time de pessoas brilhantes para debater os assuntos e sempre procurando tornar a nossa comunidade italiana, ítalo-brasileira, melhor, com serviços consulares adequados. Temos agora
o anúncio que o Di Venezia volta para o nosso consulado. É uma boa notícia também. Enfim, o trabalho está sendo feito. Foi pedido, né, que houvesse esse cuidado na questão que o novo cônsul tivesse uma afinidade maior com a comunidade, e isso me parece até que o Di Venezia também não esperou muito. Ele viu a oportunidade, já se candidatou e foi definido. Ele deve chegar para meados de setembro, né, Walter? Não vai ser logo, porque isso depende de bastante burocracia, mas, enfim, a comunidade italiana, ítalo-brasileira do Paraná e Santa Catarina, certamente aplaude esse novo cônsul, e espero termos, pós-pandemia, momentos melhores. Vi ringrazio di nuovo, buonanotte a tutti e, di nuovo, arrivederci alla prossima. Ciao. Arrivederci. Ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.